Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do MovimentCast. Hoje estou aqui mais uma vez com meu amigo e co-host Matheus Winkler e queria agradecer a vocês por esse período que vocês tiram um tempinho para poder escutar a gente. Então vamos levar mais uma vez aqui sobre um assunto muito interessante que vem falando a cada dia mais nas mídias sociais e também na nossa vida, no nosso consultório, no dia a dia. O que a gente vai falar hoje aqui sobre as canetinhas emagrecedoras. Eu queria perguntar, Matheus, o que você está achando dessa onda das canetinhas emagrecedoras? Cara, as canetinhas emagrecedoras, elas revolucionaram o tratamento da obesidade. A gente, pela primeira vez, parece que tem uma medicação que ela pode entregar resultados que antes só se conseguia com a cirurgia para muitas pessoas, né? Principalmente eu tô falando aqui das pessoas que têm obesidade real, assim, que sempre foram obesas. Essas pessoas que tentaram de tudo antes e não conseguiam, a canetinha tá ajudando muita gente. E também para quem tem obesidade grau 1 ou algum sobrepeso, mais alguma patologia, enfim, resultados sensacionais. A gente não sabe como é que vai ser num longo prazo. Eu acho que ainda é cedo, a gente sabe de alguns efeitos que se pode ter, mas é uma medicação que ela vai mudar muito do curso da doença, que é a obesidade, mas principalmente à medida que ela for ficando mais acessível, porque ainda não é um tratamento tão acessível assim. Mas queria saber o que tu pensa a respeito dessas canetas. Então, Matheus, eu acho que justamente por isso que você comentou, tem muitas outras coisas relacionadas, né? Então, o valor em si gera um público muito específico para poder comprar esse tipo de produto, né, nas farmácias. Antes era total liberado, você podia ir lá sem receita. Hoje em dia já tem uma normatização, uma regulamentação para ter uma receita médica associada, mas que esses valores começaram a surgir em outros mercados, assim como dentro de consultórios ou até mesmo farmácias de manipulação, e isso gera muitas dúvidas para a gente. Como médico em si, você sabe, a gente encontra vários pacientes que chegam com fórmulas mirabolantes para a gente que tentam se assemelhar a esse produto com preços mais baratos. E a gente vê que não é bem assim, né? Sim, quando a gente fala da canetinha, até para esclarecer, a gente está falando de Ozempic, que é a semaglutida, ou o Wegovy, que também é semaglutida, ou do Mounjaro, que é a tirzepatida, que agora é uma medicação que se fala muito, e é uma medicação que ela veio para cá unicamente como Mounjaro no Brasil, e ela tem uma patente até 2036, né? Sim. Ou seja, até 2036 é do laboratório da farmacêutica, é Lili. Lilly. Aham. Então, até 2036 a patente é deles. E aí, algo muito interessante acontece, que é o fenômeno... Qual o fenômeno? Uma empresa investe milhões e milhões para chegar até uma medicação que é revolucionária. E aí, essa empresa não libera a fórmula de como fazer isso. Mas por algum motivo, qualquer farmácia de manipulação, a da esquina da casa de quem está escutando, consegue manipular essa substância. Então, como que funciona isso? Como que essas farmácias todas de manipulação chegaram à fórmula da tirzepatida? Isso eu acho que é a maior dificuldade, né? E o que sobra pra gente é o resultado que o paciente entrega. Então, às vezes o paciente chega e fala, eu quero usar, e às vezes até com sem indicação, e fala, eu já comprei. Tá em casa, eu falo, mas você comprou de onde? Porque não é vendido pela farmácia sem a receita. Ela fala, não, mandei manipular porque eu consegui com não sei o quem. É muito difícil dentro da medicina você lidar com todos os efeitos colaterais sem saber qual é a medicação que você está sendo injetada. A gente não sabe qual é a medicação, qual é a dosagem, será que tem a dosagem correta ali dentro? Até a gente tem exemplos, a gente estava comentando aqui antes, que algumas pessoas usando numa dose que era prometida não tinham resultado. Passou a usar a caneta com você adequadamente da farmácia e começou a ter o resultado. Como que aquela são as mesmas substâncias que estão ali dentro? Até saiu uma portaria da Anvisa, saiu alguma coisa da Anvisa, não sei se foi uma portaria, foi uma notícia assim,
um posicionamento falando sobre essas canetas nas farmácias de manipulação, porque foram apreendidas várias amostras de material que era vendido como semaglutida ou como tirzepatida, e eles analisaram e viram que em muitos se tinha substância diluída, em outras se tinha outras substâncias associadas que aceleram metabolismo também. Então veja que não tem almoço grátis, assim. A gente não pode também cair nesse conto de que tá tão fácil assim. Se existe uma empresa, né, que investiu tantos milhões, se é tão regulado, cara, vamos ter um senso crítico aqui. Então, acho que a primeira coisa que fica, até com essa notícia da Anvisa, é vamos pelo caminho do certo, né? Se for para usar, a gente tem que buscar usar aquilo que está na farmácia, né? Se a gente quer confiança de que aquele material é bom, de que aquilo é bom, porque às vezes esse barato pode sair caro. E sai, muitas vezes sai. Temos exemplos de pacientes nas redes sociais, enfim, em vários lugares, tiveram muitos efeitos colaterais. Porque a medicação ela traz resultados sim, elas são excelentes, mas como toda droga, todo medicamento, ele tem efeitos adversos, efeitos colaterais. E os efeitos são bem importantes. Um deles principais é náusea e vômito, o paciente que teve algum desfecho negativo de ter uma pancreatite, algo associado que gera um desfecho grave, que precisa gerar uma internação hospitalar. Então, não é tão simples assim. Ah, todo mundo pode usar? Não, existe uma indicação muito clara. Ela foi desenvolvida primeiramente para diabetes e depois foi estudada através da obesidade e sobrepeso. Mas não uma pessoa que se caracteriza, eu não estou no meu corpo ideal e quero perder uma gordurinha. Eu acho que isso já foge um pouco do controle. Então, a gente, dentro do nosso caráter médico, nós precisamos ter um papel fundamental na educação do paciente. Então, deixar muito claro sobre todas essas relações com o uso desse tipo de medicação. Cara, eu já vi bastante público e principalmente, na minha experiência, principalmente público de mulheres que estão dentro de uma faixa de peso completamente saudável, não estão nem com sobrepeso, ou seja, o IMC, né, o índice de massa corporal, é de menor do que 25 e a pessoa quer emagrecer e aí faz uso da semaglutida, né, seja em forma de Ozempic, o Wegovy. Já vi várias, assim, e isso não condenando o uso de uma medicação ou não, mas acho que a gente tem que ser muito ciente. Existem coisas que são as indicações que se tem em bula de alguma coisa, existem as coisas que se faz off-label, mas a gente também tem que entender para qual cenário que aquilo é. Ajuda? Ah, claro que ajuda, né? Ajuda na saciedade, ajuda você a ter um maior controle alimentar, só que eu já vi paciente fazendo uso de Ozempic para emagrecer com IMC normal e ao mesmo tempo correndo para uma meia maratona, que era a primeira meia maratona. Então, aumentando o volume de treino, ao mesmo tempo que estava usando uma medicação que dava desconforto alimentar, e ela começou a ter lesões na corrida e estava se sentindo cansada e tudo mais. Então, veja só, né? Será que nessa situação está indicado? Então, aproveitando para trazer esse conhecimento para a galera, quem está em casa provavelmente tem algum familiar, amigo, alguém que usa a canetinha mesmo sem ter passado por um médico. Para quem que são essas medicações? Qual que é a indicação de usar? Como é que isso funciona? Então, Matheus, eu tinha comentado contigo que a medicação em si, ela foi desenvolvida para diabetes por ter um controle específico da glicemia, que é onde atuam os receptores, seja eles, é igual você falou, o Ozempic, o Wegovy tem um único receptor, e a tirzepatida, dois receptores relacionados com a parte da glicemia a nível intestinal, e também agora tem a retatrutida, que é 3 vias. Então, isso foi desenvolvido para esse tipo de paciente com diabetes, que desse controle glicêmico, e que foi estudado porque viram que perdia peso. E uma das principais coisas da atualidade, não sei se a gente pode chamar isso de uma epidemia, pandemia, É é a uma epidemia. obesidade. É.
A obesidade e sobrepeso vem crescendo a cada dia mais, porque o perfil da população é mais ansiosa, mais depressiva, e isso gera muitos desequilíbrios alimentares. E através da tecnologia e da facilidade de ter um delivery na porta da sua casa, isso torna uma população muito mais propensa a ter ganho de peso, porque essa facilidade te traz, gera também uma compulsão muito grande. E a partir do momento que nós estamos extrapolando essa questão toda de emagrecimento para pessoas que não têm um sobrepeso e obesidade, tá errado, porque não tem uma indicação correta para isso. Até porque se quando a gente tinha o antigo tratamento para a obesidade, chegando aos seus níveis maiores de obesidade, a cirurgia bariátrica. E quando você fosse ter a indicação da cirurgia bariátrica, o que que o médico fazia? Ele indicava que o paciente precisaria perder 10% do peso e melhorar a qualidade de vida, seja com iniciar exercício físico, melhorar a alimentação, criar hábitos melhores, porque eles sabiam que todo paciente que fazia cirurgia bariátrica e não mudava o estilo de vida, a chance de reganho, mesmo com bariátrica, era alta, era considerável. Então, vendo esse panorama comparativamente, eles falaram, a gente precisa de uma medicação que não precise abrir a barriga da pessoa para fazer uma cirurgia bariátrica, que fosse fácil acesso, mas que tinha associação com exercício físico. E a maior parte dos estudos colocaram exercício físico mais medicação, porque também tem a questão da massa muscular, porque um dos efeitos das canetinhas é que tem uma perda de massa muscular se você não treina. Ah, mas as novas gerações de medicação, a tirzepatida, o Mounjaro e a retatrutida, estão mostrando que não tem tanta perda muscular. Beleza, ótimo, interessante e vai ser muito benéfico. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre brinco com o paciente que o corpo não é seletivo. Ele vai perder como um todo, se você está num déficit calórico. Então, se você come menos do que você gasta, você vai perder vários substratos que você tem ali para o seu corpo, e um deles é a parte do músculo. Então você acaba perdendo uma quantidade de massa muscular. Isso é muito ruim a desfecho a longo prazo, né? A sarcopenia, que não é só a quantidade de massa muscular, mas função, força, isso vai te trazer longevidade, tem total interferência no que a gente está tratando num paciente, seja ele até com sobrepeso. Eu achei legal que tu trouxe essa questão de quais eram as indicações para fazer a bariátrica, porque dentro das indicações de bariátrica, uma delas também é que a pessoa teria que estar pelo menos há 2 anos fazendo alguma coisa para perder peso com auxílio de profissionais, seja nutricionista, psicólogo, enfim. Então a pessoa tinha que passar por um processo e mostrar que a coisa não estava indo bem. E essas pessoas que passavam por esse processo e fazem a bariátrica são as pessoas que têm um resultado melhor. Já pessoas que não passam por esse processo, simplesmente fazem uma cirurgia bariátrica, têm esse grande reganho, e também acontece com frequência de elas compensarem em outro hábito nocivo, às vezes beber, muitas vezes o álcool. Então a pessoa não tinha um padrão alimentar legal, ela simplesmente se operou e ela não trabalhou tudo aquilo e ela começa a beber ou tem reganho. E aí vale a pena a gente pensar no contexto das canetas, né? A pessoa recebeu uma prescrição de uma dessas canetas, um Ozempic, um Mounjaro. O Ozempic a gente sabe que é a versão feita para diabetes, não insulino dependente, né? Mas também se pode, enfim, também se pode usar no insulino dependente. Mas o Wegovy é a versão do Ozempic que tem uma dose maior, que é as doses da obesidade, no caso. E aí, se uma pessoa começa a utilizar essa medicação, ela vai ter resultado, porque vai ter mudanças na saciedade, vai ter mudanças no esvaziamento gástrico, a pessoa não vai conseguir comer a mesma coisa, tudo bem. Só que se ela não passar junto por um processo de se reeducar, de aprender a ter uma nova relação com o alimento, de treinar, fazer um treino de força também, como tu trouxe aqui, para não perder tanta massa muscular, aí o medicamento ele não está resolvendo o problema, ele está ali no meio. E a gente sabe hoje que muitas pessoas vão tratar essa obesidade e vão precisar continuar
com a medicação depois de tratar, mesmo que em doses mais baixas, e tá tudo certo, ótimo tratamento, excelente. Mas o ponto é, se você não fizer a mudança comportamental toda, aí não tem... Tu pode até ter uma melhora no peso, pode até ser melhor do que seria se você não usasse nada. E tá tudo bem, se é melhor a pessoa usar a medicação e mesmo assim ter os hábitos ruins do que ela não usar e ter os hábitos ruins. Mas o que a gente tá falando aqui é qual que é o melhor da pessoa que melhor vai. É que ela consegue fazer esse todo. E para mim a conscientização é muito importante, esse papel educacional de chegar para a pessoa, porque hoje em dia, tendo mídias sociais, o que acontece? Não é à toa que você falou sobre o público feminino. O público feminino é um pouco mais ativo em redes sociais com relação ao culto à beleza. Lógico que a parte masculina tem crescido também, enfim, mas o culto à beleza está relacionado à magreza. E o padrão estético tem a cada dia mudado mais para um perfil que é completamente magro e até muitas vezes sem massa muscular. Porque em algum momento, alguns anos atrás, era o culto à beleza relacionado à beleza feminina, tinha um corpo mais atlético, com mais massa muscular, enfim. Hoje em dia não. Hoje a magreza é definida como abaixo de 20 de IMC, que é já considerado um perfil que não tem uma saúde de composição corporal. Lógico que IMC não é padrão nenhum, até saiu sobre as normatizações com relação à avaliação de composição corporal. Lógico que tem outras coisas, né, como a bioimpedância, o DEXA, que é o padrão ouro para a composição corporal, mas que a gente tem que pensar um pouquinho melhor sobre esse tipo de corpo que está sendo buscado, porque muitas vezes não tem saúde relacionada. Então, cada dia que passa tem gerado muitos distúrbios em pessoas que não conseguem chegar àquele nível de corpo que elas querem. Então, uma menina magra querendo tomar Ozempic, tomar Wegovy, enfim, qualquer outra medicação, para poder ficar igual a pessoa que ela está se inspirando. Cara, aí é o ponto que passa a ser doentio, né? A gente tem essa medicação que trata uma condição e trata muito bem. Aí as pessoas que não têm essa condição e que estão dentro da normalidade querem usar da medicação para ficar num estado de magreza que pode ser detrimental para a saúde delas e é reflexo de não ter uma saúde psicológica muito boa. Mas, de novo, assim, é uma situação onde se a coisa é boa ou ruim vai depender de como for usada. E propriamente utilizado, é fenomenal. Esse tipo de medicação, assim, veio para ficar, acho que vai mudar muita coisa e a gente está vendo resultados incríveis em pessoas com obesidade, com sobrepeso e mais comorbidades, grandes perdas de peso em decorrência disso e tem muita gente que, por causa dos análogos do GLP-1 e essas outras coisas assim, por causa disso, a pessoa não foi para uma cirurgia e talvez nunca precise uma cirurgia. Então, eu quero ver como é que vai ficar, ainda mais com o futuro, com as novas drogas, se a gente, inclusive, ainda vai ter cirurgia bariátrica. Eu acredito que por um bom tempo, sim, mas curioso para saber. Eu acho que os casos extremos vão ainda continuar tendo a necessidade, porque a medicação em si, eu acredito que ela tem um teto. Até todo mundo pode notar, quem já utilizou, que chega um momento de um platô. E para a gente conseguir atingir o resultado que um obeso mórbido tem a necessidade de perder peso para a saúde, não é nem em parte estética, talvez a gente não consiga, porque uma pessoa que pesa 200 quilos, perder 25% do peso, que é o que promete a retatrutida, que seja a medicação mais nova, vamos pegar 25%, vai dar 50 quilos do peso. Caraca, Então ele vai muito pesar peso. ainda 150 quilos. Ah, perdeu muita coisa? Perdeu, mas talvez ele ainda esteja numa obesidade. Então, eu acredito que por mais que atinja valores e respostas muito boas, excelentes respostas, ainda assim a cirurgia bariátrica vai estar presente, mas eu acho que vai reduzir drasticamente. Já tem reduzido. Eu tenho uma amiga que é cirurgiã bariátrica e ela já está começando a trabalhar muito com Mounjaro Ah, é? nos pacientes dela clinicamente. Interessante. Até para essa questão de mudança de perfil pré-cirurgia.
Interessante, super interessante, e até para os pacientes que fizerem a cirurgia, como pode ser interessante essa medicação associada após. Exato, porque o obeso é uma doença crônica, a obesidade é uma doença crônica. A cabeça da pessoa com obesidade, ela é diferente. Ela tem comportamentos diferentes de uma pessoa que não está caracterizada como obesa. Então precisa mudar isso. Não é à toa que você comentou que 2 anos antes tem que mudar os padrões, começar o exercício físico, mudar a saúde mental com relação a tudo isso, porque se você fizer a cirurgia, a chance de reganho é altíssima. Então, essas medicações não vão ser só o tratamento único, medicação única, mas como associada também com a cirurgia. Acho que Sim. tem muita coisa boa para acrescentar. Até a Bianca veio aqui há muitos episódios atrás, É, Bianca, médica do esporte, minha R igual, e ela trouxe um conceito da obesidade controlada, foi logo depois do congresso de 24, eu acho, de obesidade, foi. e o conceito da obesidade controlada é justamente para algumas pessoas que são super obesas e elas não vão chegar nessa linha de normalidade, mas aí você tá a expectativa de que, cara, ó, teu IMC era 50, se tu mantém 30, você é um vitorioso. E de fato, né, para uma pessoa sair desse número para isso, é interessante também que as medicações, não sei quão acessíveis elas vão ficar. Demora até a patente quebrar, como a gente falou. Mas, por exemplo, o Ozempic, que se utilizava muito aqui antes de chegar ao Wegovy, o Ozempic era em doses mais baixas, né, que eram as doses para o diabetes. E o pessoal utilizava e perdeu peso legal, né? Muita gente utilizando nas doses da caneta normal perdeu muito peso. E agora vem o Wegovy, que chega a doses muito maiores, 2,4 vezes maior, né? Mais precisamente. E algumas pessoas que usavam o Ozempic, elas podem usar o Wegovy. E claro, a indicação de bula tem um tempo que a medicação pode ficar na geladeira e tudo mais. Mas com o Wegovy já ficou mais barato, porque você pode usar contando os cliques da canetinha e achar a mesma dose de Ozempic e de Wegovy dá uma diferença considerável. Então, para uma pessoa que usava, sei lá, 0,5 miligramas por semana de Ozempic, com o Wegovy, ela pode usar essa mesma dose gastando, R$ 400 por mês, enquanto com o Ozempic era 800, 700. Então, veja, já está ficando bem mais acessível. Eu não sei como é que vai ser o futuro, mas se essas medicações couberem aí abaixo de o que hoje é R$ 400 mês, cara, já aumenta. É caro para a maior parte do público, mas já aumenta muito o acesso em relação a hoje. Muito. E uma coisa que eu aprendi com você, que eu acho sensacional, que eu falo para os meus pacientes, é que eu peço para eles fazerem a planilha de quanto eles gastam com iFood Delivery. E no final do mês vai dar muito mais do que uma caneta. O valor da caneta, que não é barato, mas se você somar todos os dias que você pede 80, 100 reais de comida, no final das contas vai dar bem mais caro. Então, você economizando ali, você vai conseguir ter um produto de boa qualidade para utilizar, uma medicação com ótimas respostas. Mas que também, Matheus, para mim, nesse controle de perda de peso, a gente não pode falar único e exclusivo de paciente e emagrecimento é igual canetinha. Fala pra gente sobre essas questões de distúrbios alimentares e outros tipos de medicações, porque a gente tem medicações orais interessantes para padrões de compulsão, enfim. Cara, é legal esse ponto, porque a gente tem que entender muito o perfil da pessoa. Tem aquela pessoa que a vida inteira ela foi obesa e ela às vezes tem um ambiente obesogênico, né? Que em casa é muita comida, muita fartura. Até todo mundo conhece alguém que morava com seus pais, era gordinho, foi morar sozinho e emagreceu. Porque a pessoa, ela, não é que ela realmente tinha genética para ser obesa, assim, ela vivia num ambiente que tinha muita comida e as pessoas tinham a cultura de comer muito. E aí foi morar sozinho e viu que, tipo, pô, não precisava ter aquele ritmo. Mas tem a pessoa que realmente tem a genética para ser mais gordinha, beleza. E aí, durante a vida, uma pessoa se constrói, ela constrói os seus hábitos, as suas maneiras de se recompensar por esforço, as suas maneiras de se confortar emocionalmente. Cada um tem um controle diferente
para suas compulsões, cada um põe em coisas diferentes, né? A gente cria mecanismos compensatórios. Então, se uma pessoa para na tua frente, na minha frente, ela tem obesidade, a gente tem que entender por quê, né? Qual foi a causa daquilo? É um fenômeno recente na vida da pessoa? É algo que vem de muito tempo já? E qual que é o momento que essa pessoa mais come? Porque às vezes, principalmente a pessoa que engordou ao longo da vida, que não tinha antes uma obesidade, mas foi engordando, a gente começa a conversar e a gente vê que tem muitas coisas de hábitos, né? Que é muito claro, assim, a pessoa começou a trabalhar, parou de treinar, parou de se exercitar, antes fazia mais coisa a pé, ia para um lado, para o outro, agora trabalha mais, aí se recompensa no trabalho com o iFood, aí fica o dia sem comer às vezes e chega em casa com uma fome gigantesca, então dá aquele transtorno do comer noturno, que a pessoa quer comer tudo sem parar. E para essa pessoa, às vezes, ela fazer uma boa distribuição de alimentos durante o dia, comer mais calorias durante o dia, vai ser o que vai ajudar ela a não ter uma super fome de noite. Então, primeira coisa, eu acho que é entender a pessoa, entender a rotina dela e começar um planejamento. Para alguém que tem um transtorno real, obesidade, assim, é muito difícil acessar a pessoa e ela te falar como de fato ela come. É muito comum as pessoas omitirem as beliscadas que elas dão, ou terem uma concepção de que o tamanho do prato que elas comem é menor do que o de fato é, porque a gente sabe que quem é obeso tem alterações na sua percepção a nível de sistema nervoso central, na percepção do quanto está comendo. A pessoa olha para um prato e ela acha que é pouquinha coisa. Então, tem todas essas coisas assim que a gente tem que entender. Mas aí, uma vez que a gente viu que tem algum tipo de transtorno alimentar, a pessoa pode ser o comedor compulsivo, pode ser beliscador, a gente tem outras opções. Uma opção que tem legal no mercado é o Contrave, que é a bupropiona com a naltrexona. Né? A bupropiona, por coincidência ou não, ela é também a medicação que é utilizada para ajudar a parar de fumar. É um antidepressivo, mas ele é principalmente inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina. Então, ela tem esse efeito interessante. A naltrexona deixa também a dopamina ali mais tempo na fenda sináptica em determinadas regiões cerebrais e isso tem uma relação com não ter segurar aquela compulsão. Pô, uma baita medicação também. Então, às vezes uma pessoa, a gente fica pensando, é Mounjaro, é Ozempic, não sei o quê. Às vezes uma pessoa pode se beneficiar com doses menores até dessas canetinhas e pode ser que outra medicação ajude ela a controlar aquele padrão alimentar, só que aí eu vou bater na tecla de, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para a questão toda da vida da pessoa, porque vai ter sim as pessoas que precisam usar a medicação a vida inteira, isso sim, mas vai ter muitas que elas só precisam, às vezes, da medicação para acelerar os ganhos e para a pessoa sentir que ela está investindo em si e se sentir motivada e ver, cara, pera, o que eu posso mudar? E às vezes nesse cenário a medicação é temporária. Eu vejo que tem muita gente que tá nesse cenário, porque muita gente tem sobrepeso e obesidade por causa de questões que podem ser melhoradas, assim, de hábitos. E também existe uma oscilação normal entre as pessoas, né? E o que acontece hoje em dia é que a gente está passando por um momento, eu precisei, pelo meu trabalho, ficar um pouco mais afastado dos treinos, estou comendo mais. E a resposta, muitas vezes, não é, vou voltar a me exercitar, vou voltar ao que eu estava fazendo, mas sim pular etapas. Então, se tornou algo como se fosse, vou na prateleira do supermercado escolher a medicação. E a resposta sempre era, e ainda sempre é, eu preciso tomar a medicação moderna que tem, que agora talvez seja o Mounjaro. Que todo mundo quer tomar Mounjaro. Se for colocar em estatística a população brasileira que utiliza Mounjaro, deve ser assustador. Agora nem se fala de outras, né? Não. Eu queria até saber a quantidade de pessoas que usam o Ozempic e o Wegovy hoje em dia. Porque quantas pessoas você conhece que tomam Victoza, que foi a primeira medicação lá atrás das canetinhas, junto depois que foi o Saxenda? Não, não E conheço. eu não conheço ninguém que esteja usando. E a cada dia que passa vai ser inventada uma nova, que vai perder mais peso. E a resposta é quando vai ser a próxima e eu quero ela. E quanto que custa o Mounjaro?
Mounjaro acho que 1.500. E agora chegou no Brasil com 2,5 e 5 miligramas. E aí já foi aprovado para trazer a de 7,5 e 10 Aham. miligramas. Porque tava impossível você encontrar no mercado para pessoas que precisam conseguir a medicação. Tava esgotado em todas as farmácias. E aí foram surgindo a cada dia mais manipulação, outros tipos de formas de obter a medicação. Então, isso dá margem para pessoas com, não vamos falar má índole, mas que estão querendo ganhar dinheiro às custas disso. Aham. E essas doses aí que tu falou que sai R$ 1.600 seria a dose inicial? Dose inicial, dose inicial. Tá. E as pessoas ficam em dose inicial normalmente? Vai Não, subindo? Como não, é que vai é? subindo. O que ele muda, né? Antigamente a gente fazia do Ozempic e do Wegovy, a cada 2 semanas você subia, né, as doses. Uhum. Do Mounjaro, os estudos são com 4 semanas de mudança. Então você começa com uma dose inicial de 2,5 e as canetas que vieram para o Brasil não tem clique. É só Hum. você usa a caneta e já descarta. Dentro da, Ah, da caixa vem 4 canetas, então uma caixa dura 1 mês. São 4 semanas. Então, a partir do momento que você usou aquela dose de 2,5, descarta a caneta e você vai para a próxima caneta na semana seguinte. E esses valores são para 1 mês. Antes, quando a gente falava do Ozempic, R$ 1.200, R$ 1.100, dependendo de qual dose a pessoa estava, se fosse doses mais iniciais, durava 2 meses, 3 meses, esse uhum. valor. Que é o que você comentou de ser R$ 400 por mês. Agora esse não, a dose inicial mensal é 1.200, ó, 1.500 1.600. reais. E as doses maiores, eu tinha visto Vão que vir mais, seria 2.400 até mais de 3 até, mil, se eu não até me engano. 4 pau quase, né? É, Até uns é. 4, quase R$ 4.000. Se eu não me engano, a dose de 15 miligramas chega a esses valores. E é mais barato do que você comprar fora. Porque Cara, fora. E tem todo um mercado por trás disso. Porque tem algumas pessoas que trouxeram dos Estados Unidos é um valor, da Europa é outro. E aí todo mundo quer saber qual que é o Mounjaro que vem da Europa porque é mais barato. Então virou uma loucura, assim. E até porque tava faltando nas farmácias. Aí a pessoa tem que buscar em algum lugar. e agora segue faltando? Tu sabe como é que tá? Segue faltando, mas agora com essa questão de ter doses maiores de 7,5 e 10, já vai dar uma normalizada inicialmente. Cara, tu acredita que na farmácia ali na esquina da minha casa, assaltaram a farmácia e aí roubaram todas as canetas que tinha de Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro e os Venvance. Roubaram tudo, foram as medicações que pegaram. E são medicações usadas, todas elas que você falou, para controle de peso. Até o Venvance ele é utilizado para algum tipo específico. Então, para você ver o quanto esse mercado está inflacionado e esquentado. Então, até essa questão de roubos, enfim, de várias outras coisas, virou um item de luxo. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso que a gente está fazendo, muito cuidado com redes sociais, porque esse culto à beleza, muitas vezes, ela não só está sendo usada esse tipo de medicação, mas outros tipos de produtos, como a gente já falou em outros episódios sobre esteroide anabolizante, e isso faz com que as pessoas queiram chegar num corpo que talvez não seja o ideal para a saúde deles. Tá. Então, tem que Aham. tomar muito cuidado. E pra pessoa que tá em casa escutando assim, tá um pouquinho acima do peso, tá achando, cara, quero botar aquele shape, perder um pouco de gordura, como é que ela faz, cara? Ela vai na farmácia e pede uma canetinha de Ozempic, consegue comprar fácil assim? Não, hoje em dia não, é só com uma receita médica assinada, tudo certinho, como uma medicação com controle. Mas que não é perfeito, né, o mundo. As pessoas conseguem burlar isso tudo, ou tem amigos, colegas médicos que fazem só a medicação, a receita para ela ir poder comprar na farmácia, ou até mesmo a crescente mudança de médicos. Hoje em dia tem um alto número de médicos na nossa população e que se autoprescrevem e nem sabe como faz essa prescrição, ou nem sabem os riscos que aquilo pode ter, porque é uma medicação segura. Os efeitos colaterais são muito pequenos, o percentual é baixo. Então acaba que todo mundo usa indiscriminadamente e ao mesmo tempo fica uma gangorra. Perde muito peso, depois tem uma taxa de reganho alta. É difícil.
É difícil pra gente, mas a gente tá no lado da força que tenta educar, que tenta mostrar que o exercício físico deve ser associado, que ter bons comportamentos é interessante, ter um acompanhamento com um nutricionista, com um psicólogo, isso tudo faz parte do tratamento. E dentro da medicina esportiva a gente não consegue ver o nosso paciente sem esse acompanhamento transdisciplinar. Sim, e esse reganho que tu falou, essa coisa que se tem muito grande nessa turma que usa assim, é justamente porque não é algo que se pode fazer e nem se deve fazer o tratamento sem um acompanhamento. A questão de obesidade exige um acompanhamento. Para a pessoa que só quer emagrecer um pouquinho ali, beleza, para as férias, para o verão, para a praia, o que for, tem uma coisa que a cada vez que a gente perde peso mais agressivamente, a gente perde mais massa muscular. Como tu falou, o corpo ele não vai ser seletivo aí. E as pessoas que têm muito reganho, a cada vez que elas perdem massa de novo, elas tendem a perder mais, elas vão perdendo mais massa muscular, porque às vezes a pessoa perde massa muscular e gordura, e aí ela para de usar a medicação e ela reganha mais em gordura do que massa muscular, e aí ela faz o mesmo ciclo de novo, e ela vai cada vez mais perdendo massa muscular. Então, vai iniciar um tratamento que seja um tratamento continuado. Você não tem critério para usar uma medicação dessas, descubra que você não tem esse critério, mas descubra qual tratamento você deve fazer. Pode ser comportamental? Pode. Pode ser que tenha que usar alguma outra medicação? Pode. E aí, faça isso de forma continuada. Mas assim, falando comigo, papo reto, olhando no meu olho, se eu passasse no teu consultório e falasse assim, Doc, eu preciso emagrecer, me prescreve uma canetinha, prescreveria Ozempic ou Mounjaro para mim? Não porque eu te conheço. Mas é muito difícil essa parte com o paciente que já chega obstinado por um produto e se você não passar uma medicação para ele, ele não vai voltar mais. Então, mais uma vez, vou ser repetitivo, esse caráter educacional é muito importante, a relação médico-paciente é total relevante. Eu até tenho nós temos, né, uma amiga que é médica do esporte também, a Nicole, inclusive um abraço. Abraço, Nick. Que ela falava muitas vezes que ela combinava com o paciente que se ele mudasse de vida nos próximos 3 meses, eles voltariam a conversar sobre esse assunto das canetinhas. E eu coloco isso na minha rotina de consultório, porque muitas vezes o paciente faz para poder atingir essa resposta, aí ele volta em 3 meses e ele já conseguiu, só com a mudança do estilo de vida, o resultado que ele queria. Então eu já ganhei tempo e ganhei o que eu queria, que era ela mudar o comportamento, isso a longo prazo é muito mais importante. Então, mesmo assim, voltou, conseguiu fazer tudo direitinho, melhorou hábitos e ainda assim continua tendo um sobrepeso, obesidade e quer ainda continuar perdendo peso, aí é o momento. Porque é muito fácil você chegar lá e falar, eu quero isso e ter a resposta. Porque para mim era mais fácil? Sim. Porque é só eu prescrever, ela vai embora, ela vai precisar voltar em algum outro momento para fazer a receita de novo. E isso é muito ruim, pensando a longo prazo, pensando num acompanhamento de verdade. Que aí se torna o prescritório, né? Não é o consultório. A pessoa vem até você para uma prescrição e você é o renovador de prescrição. Mas um consultório, a pessoa vem te consultar e no momento que ela te consulta, você traz a ela as informações que ela precisa para tomar a melhor decisão para a saúde dela. É complicado isso mesmo, estar na frente do paciente que quer alguma coisa. Só que eu vejo muita importância em a gente ser firme no que a gente acredita, ter os nossos limites e transparecer isso e falar isso com clareza para o paciente. Quando eu era mais novo, eu tinha um pouco de receio de que o paciente não fosse gostar de mim ou uma necessidade maior de agradar. Hoje eu já não tenho isso e eu acho muito bom, porque quando o paciente vem com alguma coisa que eu penso, cara, não é bem assim, eu consigo me conectar com o paciente, entender o porquê que ele pensa aquilo, porque eu sei o que ele está vendo na mídia, eu sei o que ele está escutando, informá-lo e falar, cara, olha, por esse motivo aqui, isso, vamos por esse plano de ação aqui, vamos fazer assim. E, cara, eu noto que o efeito é enorme, porque no fim o paciente também sabe que tua vida seria mais fácil só prescrevendo e ignorando. Só que você saiu do caminho, saiu do teu próprio caminho para dizer assim, não, peraí,
eu vou te falar tudo isso que pode fazer você se afastar de mim, tá? Mas essa é real. Tamo junto? Então, assim, também é uma forma de o paciente escolhe o médico escolhe o paciente, né? E não é fácil, nunca vai ser fácil. Vão ter pacientes que não vão aderir o que a gente tem para falar, mas pelo menos a gente está indo por um caminho legal. Nós não somos só os prescrevedores. E isso me deixa tranquilo com relação à minha forma de tratar os meus pacientes de uma maneira ética, de uma maneira que eu acredito que vão ter boas respostas, bons resultados. E a cada dia que passa, a gente não pode ser corrompido pelo dinheiro em si. Porque na teoria seria mais fácil, eu poderia vender o manipulado que eu vou ganhar dinheiro em cima do manipulado, e isso gera talvez questões futuras relacionadas para o bem-estar do paciente ou para o próprio dinheiro do paciente, porque ele pode achar que ele está pagando mais barato um manipulado, mas não está fazendo o efeito, não tendo a dose correta. Então, acho que a gente fazer o bem para outra pessoa é o principal. Total. Cara, e parando pra pensar assim, nível Brasil, talvez quem tá escutando seja até diferenciado, tenha uma condição financeira assim melhor mesmo, mas tratamentos de obesidade, a gente tá falando de um tratamento que parte de R$ 1.000, assim, né? É medicação, é nutricionista, é o médico, cara, sai muito cara essa brincadeira. Então, por mais que a gente tenha as canetinhas, eu acho que, pô, é uma baita de uma revolução. ah, Ainda está muito distante de ser acessível para todo mundo, mas muito distante. E aí, bom, a gente pode começar mil conversas de será que o Estado não deveria prover. Cara, assim, sim, tem um problema, né, a obesidade e tudo mais, mas assim, são medicações muito caras e a gente sabe como é que é o contexto do país que a gente vive, né? Então, eu acho que se eu seguir muito mais aqui, eu vou dizer meu posicionamento quanto ao fato de se o Estado deve ou não prover, né? Mas já. Não, eu acho que até em algum momento vai prover, só que para mim me traz até um pouco de receio. Porque será que ela vai ser direcionada para as pessoas certas? Provavelmente não. Então A nível de Brasil. esse é o meu receio. Mas seria algo muito interessante, uma medida de saúde pública que eu acredito muito, porque a obesidade a cada dia mais tende a crescer ainda mais, e o único freio vai ser essas questões. Porque a nossa dificuldade vai ainda crescer, por mais que o mercado wellness, Uhum. né, que é o mercado de bons hábitos, que é se comer melhor, treinar mais, enfim, ainda seja a base do processo, Boa, boa. né? Mas acho que é isso, meu irmão. Acredito que a gente tenha esgotado um tema aí que está em evidência para a gente poder também estar conversando com o nosso público. E para quem está aí em casa e está utilizando as canetinhas e está tendo bons resultados, ótimo. Continue acompanhando com o seu médico, com a sua médica. Todo o resto é importante, os bons hábitos, tudo é importante. A ideia das medicações é para a maior parte das pessoas poder reduzir a quantidade delas no longo prazo, mas para isso a gente tem que mudar alguma coisa em quem a gente é, em como a gente faz as coisas. E isso é difícil, mas isso dá resultado. E não é só com canetinha que se emagrece, tem um monte de outras medicações, tem muita gente que também emagrece sem uso de medicações. Aqui não estou julgando se uma coisa é melhor ou pior que a outra, mas só trazendo isso para que não fique essa visão de que, cara, se eu não tenho acesso a isso, não tem como. Não, existem várias formas, né? Mas o importante é estar sendo acompanhado por bons profissionais. Boa, meu irmão. É isso daí. Obrigado mais uma vez pela nossa presença e esperamos que tenha novos episódios sobre esses temas, alguns temas um pouco mais polêmicos, outros não. Mas é isso daí. Boa, se você gostou, deixa aquelas 5 estrelinhas. Se você não gostou, também deixa 5 estrelinhas que não te machuca. Valeu, um Valeu, abração. galera. Até o próximo episódio. Valeu.